Irmãos, antes de lermos o texto no qual nós meditaremos nessa noite, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Vamos rogar a Deus a sua graça, a sua bênção sobre a sua igreja. Fazer também desse momento um momento de preparação para ouvirmos a palavra de Deus sendo pregada a nós. Vamos orar ao Senhor, vamos baixar nossas cabeças, orar ao nosso Deus, rogando pela igreja, rogando por nós. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós louvamos o Teu nome porque nós temos o privilégio de cultuar ao Senhor nessa noite. Temos o privilégio, ó Pai, de juntos podermos cantar ao Senhor, lermos a Tua palavra, meditarmos no Senhor. Nós rendemos graças ao Teu santo nome. Nós louvamos o Senhor, Deus, pela Tua gloriosa salvação, pelo Teu glorioso perdão dos pecados, pela santificação, por como o Senhor nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Nós Te louvamos por como, ó Deus, o Senhor nos chamou por meio da mensagem da cruz, uma mensagem que é loucura para muitos, que é motivo de escândalo, motivo de riso para outros, mas nós louvamos o Teu nome porque através dessa mensagem o Senhor nos salvou. O Senhor Deus não nos salvou por meio da gloriosa sabedoria humana. O Senhor não nos salvou por meio das demonstrações espetaculares de poder que muitas vezes nós exigimos para crer. Mas o Senhor nos salvou por meio da simples, mas poderosa mensagem do Evangelho. E a nossa oração, Senhor Deus, nessa noite é para que o Senhor nos firme esta igreja, ó Pai, nessa mensagem, na mensagem da cruz. Que nós não sejamos guiados, levados de um lado para o outro por causa da sabedoria de palavra, sabedoria humana. Que nós, ó Deus, não sejamos guiados pela busca por milagres, por sinais extraordinários, mas que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, seja suficiente para a nossa salvação, ó Deus. Que o Senhor firme esta igreja nessa mensagem. Que o Senhor não permita, ó Pai, que nós demos ouvidos a outras mensagens, a outros ensinos, que não a simples e poderosa mensagem da cruz. Ó Deus, santifica esta igreja, concede a cada dia, ó Pai, unidade a esta igreja nessa mensagem, na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz. Que a igreja esteja firmada no Senhor e firmada no Senhor possa ser salva, crendo, ó Deus, que a Tua sabedoria, Senhor Deus, é infinitamente mais sábia do que qualquer sabedoria humana e que o Teu poder é infinitamente mais poderoso do que qualquer poder dos homens. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nessa noite nós iremos ler a partir do versículo 18 até o versículo 25. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Nós vamos fazer a leitura desse texto da Palavra de Deus e essa será também a porção na qual nós meditaremos nessa noite. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do nosso Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo?
visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua graça para, nesse momento, compreendermos a palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecidos ao Senhor, Pai, pelo privilégio de lermos a Tua palavra e agora nos colocarmos diante dela para ouvirmos a Sua voz. Senhor Deus, fala conosco, fala aos nossos corações, desvenda os nossos olhos, ó Pai, para de fato contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o conhecido orador e filósofo romano Cícero, que viveu próximo dos dias do apóstolo Paulo, ele disse algo interessante. Ele disse: a própria palavra cruz deveria ser afastada não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas também dos seus pensamentos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. Em outras palavras, irmãos, a cruz era algo tão terrível para o imaginário dos romanos e para o imaginário das populações que estavam debaixo do Império Romano, que o orador Cícero chegou a dizer que a cruz não deveria nem ocupar o pensamento de um cidadão romano, muito menos ocupar os seus olhos e os seus ouvidos. A cruz, de fato, era um símbolo terrível da grande crueldade e perversidade a que um homem pode chegar quando deseja punir o outro. A cruz era um instrumento de terror do Império Romano, utilizado para punir malfeitores, inimigos políticos e assim por diante. Claramente não aplicada a um cidadão romano, mas aplicada aos seus povos, os seus povos subjugados. A grande questão, irmãos, é que essa terrível mensagem, essa mensagem que não deveria nem ocupar os pensamentos de um cidadão romano, de tão terrível que é a cruz, se torna, por meio da grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo, não apenas um símbolo do terror romano, mas de fato uma mensagem de salvação. O apóstolo Paulo começa a nos ensinar nesse texto que a terrível cruz, que não deveria ser falada, mencionada, nem ocupar o pensamento de um romano, se tornou de fato o instrumento ou a mensagem da salvação. Depois de um período, irmãos, distante da igreja, nós sabemos disso, o apóstolo Paulo recebeu umas notícias sobre essa igreja. Nós temos visto isso nas últimas semanas. Nós vimos que essas más notícias sobre a igreja de Corinto envolviam diversos aspectos da vida da igreja. A verdade é que essa igreja como um todo passava por uma terrível crise que envolvia divisões na igreja, relacionamentos imorais, dúvidas sobre o casamento, sobre liberdade cristã, problemas relacionados ao culto, questionamentos inclusive sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós começamos a observar esses problemas e nós vimos na última semana como Paulo começa a tratar o primeiro desses problemas a partir do versículo 10 do capítulo 1, que é o problema das divisões. Nós vimos que Paulo começa a tratar esse problema, o problema das divisões, a partir do versículo 10, mas certamente ele não acabou na última semana. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai do capítulo 1 até o capítulo 4, tratando do problema das divisões na igreja. Tão grave, tão sério era essa problemática. Como nós vimos na última semana, a igreja de Corinto estava dividida em torno de líderes diferentes, em torno de personalidades diferentes. Em outras palavras, em torno de pastores diferentes. Nós vimos que Paulo menciona pelo menos 3 grupos que existiam na igreja de Corinto. Aqueles que se diziam de Paulo, aqueles que se diziam de Apolo e aqueles que se diziam de Pedro. Nós lembramos como cada um desses irmãos tiveram uma passagem importante na igreja. Paulo foi o primeiro pastor da igreja, foi aquele que começou o trabalho daquela igreja, foi aquele que fundou aquela igreja.
O pastor Apolo, pregou naquela igreja e foi instrumento de Deus na vida daquela igreja também por um período. Pedro, nós não temos um relato de que ele foi pastor dessa igreja ou que ele passou um tempo nessa igreja, mas certamente isso parece ser possível e até provável. Afinal de contas, Paulo menciona ele aqui. Mesmo que ele não tenha sido um pastor dessa igreja, Pedro era muito influente, muito conhecido como um apóstolo de Jesus Cristo e certamente causava a influência também no meio dessa igreja. Nós vimos que o problema da divisão não era um problema de liderança, em outras palavras, não foi a liderança que criou esse problema, não foi Paulo, Pedro e Apolo que brigaram entre si e provocaram a divisão entre eles. O apóstolo Paulo, pelo contrário, elogia o apóstolo Pedro e diz que prega a mesma pregação que o apóstolo Pedro. Paulo também faz questão de dizer que ele pedia para que Apolo visitasse a igreja, ou seja, Paulo faz questão de dizer que não havia problema entre ele, Apolo e Pedro. O problema de fato era a imaturidade da igreja. A igreja não compreendeu de fato a importância que cada um desses líderes tiveram. E como nós vimos na última semana, a igreja foi contaminada pelo modo de pensar daquela cidade. A cidade de Corinto era uma expressão muito clara da cultura grega recebida pelos romanos. Naquela cidade, os filósofos, os grandes oradores eram famosos, eram pessoas famosas, inclusive que recebiam grandes quantias financeiras e eram muitas vezes homens ricos, celebrados, como muitas vezes nós vemos hoje os artistas sendo celebrados em nossa cultura. E nessa cultura havia rivalidade entre filósofos, entre mestres e assim por diante. De maneira que essa cultura parece entrar na igreja e a igreja se divide então em líderes diferentes, entre pregadores diferentes, cada um de acordo com a sua preferência. Um grupo gostava mais de Paulo, outro grupo gostava mais de Apolo, outro grupo gostava mais de Pedro. E Paulo faz questão de tratar esse problema, ensinando que a igreja estava sendo imatura e não só isso, mas a igreja estava tentando dividir aquilo que era indivisível. A igreja estava tentando dividir o corpo de Cristo e Paulo vai dizer, Cristo está dividido? Certamente é muito claro que não. E o propósito de Paulo, irmãos, a partir dos versículos que nós lemos, a partir do versículo 18, é continuar tratando o problema das divisões na igreja. E Paulo então vai começar a desmontar todo o falso raciocínio dessa igreja, toda a falsa compreensão dessa igreja. Se essa igreja valorizava muito os seus filósofos, se essa igreja valorizava muito a sua sabedoria humana, seu conhecimento humano, Paulo vai fazer questão de mostrar a essa igreja qual é a verdadeira sabedoria. Se essa igreja se dividia entre pregadores diferentes de acordo com a sabedoria humana, Paulo vai mostrar a essa igreja qual é a verdadeira sabedoria. Paulo vai mostrar a essa igreja que a sabedoria verdadeira não é a sabedoria que eles admiram nos filósofos, não é a sabedoria que eles admiravam nos grandes oradores, mas a verdadeira sabedoria está na cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós aprenderemos nessa noite, através do texto do apóstolo Paulo, que Deus demonstra o seu poder e a sua sabedoria por meio da mensagem da cruz. Deus demonstra o seu poder e a sua sabedoria por meio da mensagem da cruz. Nós vamos ver isso em dois momentos. Na primeira parte do texto, nós vamos ver que agradou a Deus salvar por meio da mensagem da cruz. Deus escolheu, agradou ao Senhor salvar por meio da louca mensagem da cruz. Veja que no fim do versículo 17, Paulo lembrou os coríntios de algo interessante. No versículo 17, no último versículo que nós lemos no último domingo, o apóstolo Paulo afirmou ou lembrou aos irmãos que ele foi enviado para pregar o evangelho, mas que ele não fez isso de qualquer maneira. Paulo faz questão de dizer que ele não pregou o evangelho com sabedoria de palavra. Veja que o versículo 18, então, é exatamente uma continuação daquilo que Paulo estava falando. Veja o que o versículo 18 diz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus.
Veja, irmãos, que a palavra da cruz, irmãos, como o apóstolo Paulo nos diz, é loucura para aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão perecendo. Talvez essa seja uma tradução um pouco melhor. A ideia não é simplesmente que Paulo está falando dos perdidos como um todo, mas aqueles que estão no caminho da perdição, aqueles que estão se perdendo. Ou seja, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar mais uma vez como o símbolo da cruz era um símbolo terrível. Porque para nós somos influenciados por uma cultura que já foi transformada em muitos aspectos pela fé cristã. A cruz hoje não carrega esse símbolo negativo que existia no período de Paulo. Muitas vezes as pessoas carregam a cruz em colares, em pulseiras, colocam elas a cruz como protetor no celular, de tela e assim por diante. Mas a cruz, nos dias de Paulo, como nós já falamos, era algo terrivelmente vergonhoso e humilhante. De maneira que, como nós vimos, o Cícero diz que ela não deveria nem mesmo ocupar o pensamento dos cidadãos romanos. A cruz, irmãos, era para os piores prisioneiros, os piores criminosos. A cruz foi feita para os escravos, para os prisioneiros de guerra, para aqueles que seriam humilhados de forma pública e constrangedora. A crucificação, irmãos, era sem sombra de dúvidas um verdadeiro espetáculo de horror público. Por isso a cruz era um símbolo de terror, punição e humilhação, e por isso Paulo faz questão de dizer que a mensagem da cruz é loucura. Que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão perecendo. Porque de fato, irmãos, quando nós olhamos da perspectiva humana simplesmente, é loucura imaginar um Salvador e Senhor que morreu de forma tão cruel e humilhante. Imagine você, um cidadão romano, imagine você, um cidadão do grande império romano que domina os outros povos, acreditar num Salvador e em um Senhor que morreu da forma mais humilhante possível, como um criminoso. Imagine você, um cidadão romano que está acostumado a ouvir a respeito do grande imperador, o imperador que era chamado de Senhor e Salvador, ouvir agora falar de um outro Salvador e Senhor, que não é imperador como César era, mas que morreu na cruz, na tão humilhante cruz. É por isso, irmãos, que para os ouvidos de muitos era loucura crer no Evangelho, nas boas novas de um Salvador que foi morto numa cruz. Para esses homens, a mensagem da cruz é loucura e ao mesmo tempo é perdição. Eles estão se perdendo justamente porque eles consideram essa mensagem uma loucura. Eles consideram essa mensagem tola, um motivo de riso, e por isso eles estão perecendo. E por mais, irmãos, que a imagem da cruz tenha sido um pouco modificada na nossa cultura, nós encontramos sim muitas pessoas que ainda consideram a mensagem da cruz uma loucura. Não é difícil encontrar pessoas que consideram a história do Senhor Jesus Cristo algo impensável, algo tolo, algo de fato louco. Imaginar que o Salvador do mundo é um homem que viveu entre nós, o Filho de Deus que viveu entre nós e que foi morto de forma tão cruel numa cruz. Muitos vão dizer que essa mensagem é loucura, é tolice, que não vale a pena perder tempo com essa mensagem. Muitos vão afirmar que se for para crer em um Deus, certamente não vale a pena crer num Deus que morreu de forma tão vergonhosa, de forma tão humilhante. Esses repetem aquilo que Jesus Cristo ouviu na sua cruz, quando muitos diziam: se você de fato é o Filho de Deus, sai da cruz, liberta a si mesmo. Porque para os homens, a mensagem de um Filho de Deus que vem ao mundo e que morre pelos nossos pecados na cruz não passa de loucura. Porém, Paulo, logo em seguida, ele faz questão de nos lembrar que sim, para aqueles que estão se perdendo, ela é loucura, mas para nós que somos salvos, ou nós que estamos sendo salvos, a palavra da cruz, ela é poder de Deus.
Veja, irmãos, que mais uma vez o aspecto contínuo, progressivo é muito claro. Nós que estamos sendo salvos. A ideia aqui, irmãos, não é que a salvação pode ser perdida, mas a ideia de que a salvação ela tem um início, meio e fim. Ou seja, a salvação ela começa na eternidade, ela passa pela fé quando nós cremos, mas ela vai ser consumada na glorificação. É somente quando Jesus Cristo voltar e nós seremos então ressuscitados dentre os mortos e glorificados que a salvação encontrará o seu fim. E Paulo está dizendo que para nós, os que cremos, os que estão sendo salvos, a palavra da cruz, ela não é loucura, mas ela é o poder de Deus. É interessante, não é? Porque nós esperaríamos então um contraponto aqui, Paulo deveria, ou aos nossos olhos, deveria dizer: a mensagem da cruz para os que se perdem é loucura, mas para os que estão sendo salvos ela é sabedoria. Mas não, Paulo diz, ela é loucura para os que se perdem, mas ela é o poder de Deus para os que estão sendo salvos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, e veja que Paulo diz palavras muito parecidas com essa em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 nos diz assim: Paulo nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Observe que Paulo faz questão de começar a sua defesa da mensagem da cruz, afirmando que ela é o poder de Deus. Sim, Paulo irá mostrar que a palavra da cruz também é a sabedoria de Deus. Mas Paulo começa enfatizando o poder transformador dessa mensagem. Se a palavra da cruz era loucura para os que estão se perdendo, para aqueles que são salvos, ela tem poder de transformar vidas. E aqui, irmãos, Paulo começa a mostrar como a sabedoria de Deus é infinitamente superior à dos homens. Se os irmãos de Corinto estavam tão apegados à sabedoria humana, se os irmãos de Corinto estavam tão apegados aos filósofos humanos, aos grandes mestres do seu tempo, Paulo está dizendo: irmãos, existe uma mensagem que de fato é poderosa para transformar vidas, e essa mensagem é a mensagem da cruz. Existe uma mensagem que é poderosa para transformar corações, para transformar pessoas, para fazer que aqueles que estavam se perdendo agora sejam salvos. E essa não é sabedoria humana, mas essa é a mensagem da cruz, a mensagem que muitos julgam ser loucura. A mensagem da cruz, a palavra da cruz, ela não é só a sabedoria de Deus, ela é o poder de Deus, porque a sabedoria de Deus é o seu poder e tem capacidade de transformar vidas. Para fundamentar isso, Paulo então cita uma referência do Antigo Testamento. No versículo 19, ele cita Isaías 29, versículo 14. Veja o versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 1, quando ele continua dizendo: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como eu disse, Paulo está citando Isaías capítulo 29, mais especificamente o versículo 14, e nós precisamos lembrar um pouco do que estava acontecendo no livro de Isaías para de fato entendermos melhor o que Paulo está nos dizendo aqui. Quando a gente volta lá para o texto de Isaías, nós nos lembramos que o livro de Isaías é dividido em duas grandes partes. Na primeira grande parte de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías traz mensagens ou oráculos de julgamento. Quando Isaías então mostra o juízo de Deus sobre o povo pecador por causa da sua desobediência. E é justamente nessa primeira metade que o capítulo 29, se encontra. No capítulo 29, que Paulo menciona aqui, o povo de Deus é descrito como um povo cego, um povo que está bêbado, um povo que está andando, cambaleando como se fosse um bêbado. Isaías descreve o povo de Deus como um povo que está no sono profundo, porque não ouve a voz do Senhor. Em outras palavras, Deus ensina que o seu povo, nos dias de Isaías, estava vivendo uma religiosidade cega, achando que estava agradando a Deus,
mas na verdade eles estavam apenas honrando homens. Inclusive Isaías vai dizer que um dos grandes pecados daqueles dias, um dos grandes pecados do povo de Deus naqueles dias, era porque eles deixavam de ouvir os mandamentos de Deus e a palavra de Deus para ouvir os mandamentos dos homens. O povo de Deus estava pecando contra o Senhor porque eles seguiam a tradição dos homens, eles seguiam os mandamentos dos homens e não seguiam os mandamentos de Deus. E é justamente para esse povo que escuta mais os homens do que escuta a Deus, que Deus anuncia em Isaías: eu irei destruir a sabedoria dos sábios e o entendimento dos entendidos. Perceba então que a palavra de Isaías aqui é uma resposta a um povo que escuta mais a voz dos homens do que a voz de Deus. O povo de Deus, naqueles dias de Isaías, dava mais ouvido àquilo que os homens diziam do que aquilo que Deus ensinava. E por isso Deus diz: vocês escutam os sábios, vocês escutam os inteligentes, pois eu vou destruir a sabedoria dos sábios e vou destruir a inteligência dos inteligentes. E não por acaso Paulo faz questão de lembrar as palavras de Deus aqui. Se os irmãos de Corinto, irmãos, ouviam mais aos homens do que ouviam a Deus, se os irmãos de Corinto estavam mais preocupados com os seus grandes filósofos, com a grande sabedoria humana, Deus diz: eu destruirei a sabedoria dos sábios e eu aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Lembra do que nós lemos no versículo 17, que Paulo não pregou com sabedoria de palavra? Paulo faz questão de dizer, no meio de uma cultura que exaltava a sabedoria e a inteligência, que ele anunciava a mensagem da cruz. E veja, irmãos, nós podemos pensar que a nossa realidade é diferente da realidade dos coríntios, mas não é bem assim. Muitas vezes, irmãos, nós nos questionamos porque muitas vezes os nossos jovens entram na faculdade e eles se perdem tão rapidamente. E isso acontece, irmãos, justamente pelo mesmo motivo que os coríntios estavam se perdendo aqui. Eles estavam se perdendo aqui porque eles estavam cada vez mais fascinados pela sabedoria humana. Eles estavam cada vez mais fascinados pelo conhecimento dos homens. E é exatamente isso que acontece muitas vezes quando nós entramos nas faculdades, quando os nossos jovens entram nas faculdades, eles começam a se fascinar pelo conhecimento dos homens e se esquecem da sabedoria verdadeira e do poder de Deus. E Paulo faz questão de dizer isso. Paulo faz questão de mostrar, irmãos, vocês estão se fascinando com a sabedoria do mundo e vocês se esquecem que é justamente Deus quem destrói a sabedoria do sábio e que destrói a inteligência dos inteligentes. Paulo mostra, irmãos, que é através da mensagem da cruz que Deus anula a sabedoria humana e a inteligência humana. Veja que no versículo 20, Paulo então questiona: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? E veja que as perguntas de Paulo, irmãos, têm respostas óbvias, são perguntas retóricas. E Paulo, irmãos, faz questão de mostrar que os sábios do mundo não compreendiam a sabedoria de Deus. Primeiro, Paulo fala dos sábios, essa é uma referência à sabedoria como um todo, não é a sabedoria de forma geral. Depois, Paulo faz uma referência aos escribas, que eram os estudiosos dos judeus, estudiosos daquela época para os judeus. E depois ele menciona o questionador, não é? E era muito comum que nas praças públicas no Império Romano houvessem debates entre filósofos e sofistas que debatiam ideias, que debatiam argumentos, e eles eram considerados as pessoas sábias e inteligentes daquele período. E então Paulo questiona: onde está o sábio? Onde está o debatedor das praças públicas? Onde está o escriba? Tudo isso Paulo questiona, porque Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Paulo está nos mostrando, irmãos, que toda a capacidade intelectual, todo o conhecimento que os homens podem alcançar, toda a habilidade de comunicação, toda a habilidade retórica, toda a sabedoria de palavra é loucura
se não conhecemos o poder de Deus, que é o Evangelho. O que nós precisamos lembrar aos nossos jovens, o que nós precisamos lembrar a nós mesmos quando nós lidamos com a sabedoria desse mundo, é que toda a sabedoria do mundo, diante da poderosa palavra da cruz, ela é loucura. Nenhuma mensagem do mundo pode transformar vidas. Nenhuma filosofia humana pode transformar pecadores que estão perecendo em pessoas que estão sendo salvas. Nenhuma teoria científica, nenhuma área de conhecimento pode levar um pecador que está caminhando para a morte e transformá-lo num homem que é salvo pelo poder de Deus. Enquanto os nossos jovens não forem fascinados pelo poder do Evangelho, facilmente eles irão se fascinar pela sabedoria humana. Como nos diz o versículo 21, o mundo está preso na sua insensatez. E a razão disso é porque eles não conheceram a Deus. Veja o versículo 21 que nos diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Veja, Paulo faz questão de dizer que com toda a sua sabedoria, com toda a sua intelectualidade, com todo o seu conhecimento, com toda a sua habilidade retórica, o mundo não foi capaz de conhecer Deus. Porque não é possível conhecer Deus por meio da sabedoria de homens. Paulo faz questão de dizer que por meio de toda a sabedoria do homem, o homem jamais conseguiu conhecer a Deus. Irmãos, nós podemos ter o título que for. Nós podemos ter graduação, pós-graduação, ser mestres, doutores, PhD, seja lá o que for. Toda a nossa sabedoria será incapaz de nos levar ao verdadeiro conhecimento salvador de Deus. Os maiores doutores deste mundo, os maiores professores deste mundo, aqueles que nós mais admiramos pelas suas capacidades intelectuais, acadêmicas, pelo seu sucesso, seja o que for, eles jamais poderão conhecer Deus salvadoramente sozinhos. Por mais que eles estudem anos e anos e anos e criem carreiras sólidas em qualquer área do conhecimento, jamais eles terão um verdadeiro e salvador conhecimento de Deus. A razão disso, irmãos, é porque Deus não concedeu a salvação para os mais inteligentes. Deus não escolheu salvar os mais sábios e mais inteligentes desse mundo. Agradou o Senhor salvar pecadores não por meio da inteligência e da sabedoria, mas por meio da fé. Veja o que Paulo está ensinando, irmãos, à igreja, que nós urgentemente precisamos aprender. Paulo está dizendo: irmãos, vocês estão se fascinando pela inteligência do mundo e vocês esqueceram que Deus não salvou vocês por causa disso. Deus não salva pecadores pela inteligência deles, pela sabedoria deles, pela capacidade intelectual do homem. Deus salva unicamente pela fé, e é justamente por isso que a mensagem da cruz é loucura. Não foi da vontade de Deus revelar o seu evangelho de acordo com a inteligência dos homens. O evangelho não é conquistado pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, porque Deus se agradou de salvar pecadores através da mensagem da cruz, que é considerada loucura para o mundo. É por isso que os doutores desse mundo muitas vezes não conhecem o Salvador. Eles leem livros, eles conquistam títulos, se tornam conhecidos, se tornam renomados, se tornam famosos, mas eles jamais poderão conhecer a Deus pelos seus próprios meios e pelo seu próprio caminho, porque o Salvador decidiu salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A mensagem da cruz, motivo de riso e de zombamento das pessoas, é o instrumento de Deus para a salvação dos pecadores. Muitas vezes nós encontramos pessoas que zombam da fé cristã, que menosprezam a fé cristã no alto da sua inteligência, da sua capacidade intelectual. E Paulo faz questão de dizer: sim, para essas pessoas a mensagem da cruz é loucura. Mas não se esqueça, para aqueles que creem, ela é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação. Por meio da fé, a mensagem da cruz salva
transforma vidas, transforma pecadores que estavam perecendo em homens e mulheres salvos por Deus. Veja que a mensagem da cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque Deus se agradou em salvar por meio da mensagem da cruz. Mas Paulo também vai nos ensinar, irmãos, que essa mensagem é sabedoria de Deus e poder de Deus, porque Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Veja, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo então vai ensinar que, apesar das expectativas dos homens, quer judeus, quer não judeus, o poder e a sabedoria de Deus se manifestam através de Jesus Cristo. Veja os versículos 22 e 23 de 1 Coríntios capítulo 1, o que diz. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui explica por que a mensagem da cruz é loucura, tanto para judeus como para não judeus, no caso aqui eles mencionam o grego. Como nós já adiantamos, a sabedoria de Deus é loucura para os gregos, porque eles buscavam a sabedoria distante do temor do Senhor. Como nós falamos, a sabedoria dos gregos estava baseada na sua capacidade retórica, nas suas habilidades filosóficas, acadêmicas e assim por diante. E Paulo faz questão de dizer que a mensagem da cruz é loucura, porque é inconcebível para um cidadão grego daqueles dias que o Salvador fosse apenas um homem que morreu numa cruz. Nas palavras de Thomas Schreiner, Deus frustra a sabedoria humana e age de forma contrária às expectativas humanas, para que ninguém possa se orgulhar de suas capacidades intelectuais ou retóricas. Essa é a ação maravilhosa de Deus. Deus frustra o inteligente, Deus frustra o sábio, Deus frustra o orgulhoso, para que ele não tenha de que se orgulhar. Nós vimos isso claramente. Mas Paulo menciona agora um segundo grupo, um grupo que não considera a mensagem da cruz uma loucura, mas sim um motivo de escândalo. Veja que os judeus são descritos aqui como aqueles que não buscavam sabedoria, mas aqueles que pediam sinais. E aqui, irmãos, nós podemos encontrar diversos exemplos no Novo Testamento de como os judeus de fato pediam sinais a Jesus Cristo para crer que Ele era o Salvador. Mas eu gostaria de citar um exemplo que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 11 e 12. Marcos 8, versículos 11 e 12. Existem muitos exemplos em Mateus, Lucas e João dos judeus pedindo sinais a Jesus. Mas esse texto de Marcos é um exemplo bem interessante. Marcos 8, versículos 11 e 12 nos dizem assim. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Veja, o que os judeus pediram? O que os fariseus pediram? Eles pediram um sinal do céu. Em outras palavras, eles pediram uma confirmação clara, evidente, de que Jesus Cristo era de fato o Messias prometido. Veja, irmãos, Jesus Cristo, até essa altura no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo já havia praticado diversos milagres, muitos milagres, inclusive na presença dos fariseus. Mas isso ainda não era suficiente para esses homens. Eles queriam mais um sinal do céu, que confirmasse que Jesus Cristo era de fato o Messias. Eles queriam uma prova convincente da autoridade de Jesus. E perceba que Jesus Cristo se nega. E parece muito claro, irmãos, que Jesus Cristo se nega porque não era um pedido honesto desses homens. Esses homens já haviam visto milagres, já haviam ouvido diversos sermões do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim eles não criam em Cristo como Filho de Deus, e por isso Jesus Cristo diz: eu não darei sinal nenhum a vocês, porque vocês não pedem sinais para crer, vocês pedem sinais para questionar. Paulo, então, tempos depois de Jesus Cristo,
reafirma o desejo, a ânsia dos judeus por sinais. Da mesma forma como os fariseus nos dias de Cristo, os judeus nos dias de Paulo ainda pediam provas de que Jesus Cristo era o Messias. Ainda pediam sinais verdadeiros, ou na cabeça deles verdadeiros, de que Jesus Cristo de fato era o Salvador, o Senhor. E o apóstolo Paulo, irmãos, não está atacando aqui os judeus em si, mas Paulo está mostrando o problema de fé que existia no coração deles. Paulo está mostrando como eles queriam satisfazer a própria fé, o próprio desejo deles por meio de uma confirmação visível, não para crer, mas certamente para questionar. A verdade, irmãos, é que os milagres de Cristo não foram suficientes para convencer esses homens. As palavras de Cristo não foram suficientes para convencer esses homens. O amor de Cristo, a sua compaixão não foi suficiente para convencer esses homens. Mais do que isso, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição não foram suficientes para convencer esses homens. Em outras palavras, nada mais seria suficiente para convencê-los, aqueles que pediam sinais. Uma vez eu vi um trecho de um debate, eu creio que era entre um cristão e um ateu, e num dado momento um ateu disse, o cristão questiona, ele diz, você percebe que você tem uma disposição para não crer em Deus e que tudo o que eu falo aqui, nada do que eu falo vai ser suficiente para convencer você a crer em Deus? E aí o ateu disse o seguinte, não, mentira sua, eu tenho sim condições de crer em Deus, eu creio em Deus se Ele abrir os céus e se revelar a mim e falar comigo, então eu vou crer em Deus. E aí o cristão, de forma muito sábia, ele respondeu, mentira. Se o céu se abrisse e Deus falasse com você, você ia dizer que era uma alucinação, que era um sonho, mas você não ia crer em Deus. E é exatamente isso, irmãos, que Paulo parece estar argumentando aqui. Para aqueles que consideram a cruz de Cristo uma loucura ou um escândalo, se os céus se abrissem e Cristo se revelassem a eles, eles iriam imaginar que era uma alucinação, iriam para o psicólogo, iriam tomar remédio, iriam para o psiquiatra, iriam fazer qualquer outra coisa, mas eles não iriam crer no Senhor. Eles certamente diriam que era um surto, que era um problema psicótico, alguma coisa assim, mas certamente eles não creriam no Senhor. Paulo está mostrando isso. Os judeus pedem sinais, mas eles jamais irão crer, porque o objetivo dos sinais não é para crer. Eles consideravam a cruz de Cristo um escândalo. E a verdade, irmãos, é que a palavra escândalo dá essa ideia de tropeço, não é? Afinal de contas, João utiliza dessa forma na sua carta, quando ele diz que nós não devemos provocar escândalo ao nosso irmão, ou seja, nós não devemos fazer o nosso irmão tropeçar. A imagem daqui é que a cruz de Cristo, ela provoca escândalo para os judeus. Eles se escandalizam, eles tropeçam na cruz. Isso claramente está ligado ao modo de morte da cruz. Afinal de contas, a cruz de Cristo não era só uma morte vergonhosa para os romanos. A cruz de Cristo também era uma morte vergonhosa para os judeus. Lembra, a lei de Moisés diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Morrer pendurado no madeiro para o judeu era completamente vergonhoso. Pensar então no Messias que morreu numa cruz como um criminoso era completamente inconcebível. Imaginar um Messias que foi pendurado no madeiro, morrendo uma morte maldita, era impossível. Acreditar então numa cruz, na mensagem da cruz, era de fato motivo de escândalo e tropeço para os judeus, que não creram como aqueles que ainda hoje não creem. A mensagem pregada para os judeus e para os gregos era a mesma mensagem, o Cristo crucificado. Para os gregos isso era motivo de riso, de loucura. Para os judeus isso era escândalo. É interessante que no livro de Atos conta a passagem onde Paulo está diante de Fausto e então ele fala a respeito da cruz de Cristo e Fausto então diz, Paulo, você está delirando. Você ficou louco. Porque de fato a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. No entanto,
Paulo complementa nos versículos 24 e 25 que para nós aquilo que é loucura e motivo de escândalo é de fato o poder e a sabedoria de Deus. Veja o versículo 24 e 25. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A mensagem da cruz, pregada para todos, ela é eficaz para aqueles que são chamados. A mensagem da cruz é pregada tanto para gregos quanto para judeus. Mas observe, Paulo faz questão de dizer, ela é eficaz, ela é salvadora, ela é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos. Para os gregos ela é loucura, para os judeus ela é escândalo, mas para aqueles que foram chamados por Deus, para aqueles que foram escolhidos por Deus e chamados eficazmente por Deus, ela é o poder e a sabedoria de Deus. Tanto judeus como gentios ouvem a pregação, são alvos da pregação do Evangelho, mas somente aqueles que são chamados, de fato, conhecem o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para aqueles que foram chamados por Cristo, aquilo que era loucura se torna sabedoria, aquilo que era fraqueza se torna o poder de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, porque para os que são eficazmente chamados, para aqueles que são transformados pelo poder do Evangelho, aquilo que era loucura se torna sabedoria, aquilo que era fraqueza se torna poder. Nas palavras de Thomas Schreiner, mais uma vez, ele diz: a mensagem da cruz inverte e enfraquece as expectativas dos seres humanos. A fraqueza torna-se o circuito através do qual a força é transmitida, e o que parece tolo torna-se o veículo pelo qual a sabedoria é transmitida. Deus inverte a lógica dos sábios, dos inteligentes e dos poderosos desse mundo. Ele não salva pelo poder que nós temos, Ele não salva pela inteligência que nós temos, Ele salva unicamente pela fé na mensagem da cruz. E se nós queremos, irmãos, de fato, viver num mundo onde o poder é tão valorizado, se nós queremos de fato viver num mundo hoje onde os diplomas são tão valorizados, onde a carreira é tão valorizada, onde o conhecimento é tão valorizado, nós precisamos lembrar urgentemente da mensagem da cruz. Nós devemos ensinar aos nossos jovens que antes de obter um diploma, eles precisam crer na loucura da mensagem da cruz. Nós precisamos ensinar que antes de acumular títulos, nós devemos acumular a salvação por meio da fé na mensagem da cruz. Nós devemos crer de fato que antes de buscar poder, dinheiro, conquistas, nós devemos amar aquilo que muitos consideram fraqueza, que é a mensagem do Evangelho. Nós devemos, irmãos, de fato, nesse mundo onde as pessoas buscam sinais do poder de Deus, maravilhas, crer na simples e poderosa mensagem do Evangelho. Muitos vivem, infelizmente, um cristianismo, uma religiosidade de sinais. Eles precisam de sinais para crer em Deus, eles precisam de sinais para confiar em Deus, eles precisam de sinais, de milagres. É por isso que tantas igrejas que prometem milagres, que prometem curas, que prometem libertações, são cheias por aí, porque muitas pessoas ainda pedem sinais como os judeus pediam nos dias de Cristo. Mas Paulo nos diz que nós não deveríamos pedir sinais, mas crer na mensagem do Evangelho. Paulo nos diz que nós não deveríamos confiar no poder dos homens, mas no poder de Deus, que é Cristo. Paulo nos ensina que nós não deveríamos confiar na sabedoria dos homens, mas na sabedoria de Deus, que é Cristo. O poder de Deus, Schreiner continua, não é demonstrado fundamentalmente por meio dos sinais, das maravilhas, mas por meio de um homem crucificado,
uma pessoa privada de toda a dignidade e exposta à morte mais degradante já concebida no mundo grego. Nós buscamos muitas vezes maravilhas, pomposidade, sabedoria, inteligência, mas em sua infinita sabedoria e poder, agradou a Deus salvar pecadores por meio da mensagem de um homem morto na cruz do Calvário por aqueles que creem no seu nome. Creia nessa mensagem, uma mensagem simples, loucura para muitos, motivo de escândalo para outros, mas o poder de Deus e a sabedoria de Deus para os que são salvos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque em Tua infinita sabedoria e graça não foi da Tua vontade salvar pecadores por causa da sabedoria e da inteligência deles. Não foi da Tua vontade salvar de acordo com o currículo, de acordo com a fama, de acordo com o poder, mas o Senhor decidiu salvar pecadores por meio da simples, poderosa e sábia mensagem da cruz. O Senhor Deus não decidiu salvar por meio da arrogância, mas por meio da humildade e simplicidade. O Senhor decidiu salvar por meio do poder de Cristo, o poder da cruz. Senhor, nos faz crer na cruz de Cristo, que nós não venhamos, ó Deus, ficar fascinados pelo poder desse mundo, que nós não venhamos ficar fascinados pela sabedoria desse mundo, mas que nós possamos amar a mensagem da cruz, amar o Evangelho e sermos salvos por essa mensagem. E através da fé nessa mensagem, ó Deus, estarmos prontos para rebater toda a mentira desse mundo, para defender a verdade, a salvadora mensagem da cruz de Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.